Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 116, Pinga. Um líquido pegajoso continuou a escorrer pelo pescoço de Surro. O gosto era nojento e de peixe, mas ainda assim era comestível. De qualquer forma, não é como se eu bebesse sempre esse tipo de veneno. Enquanto Surro bebia cada gota do veneno de casaca, a bênção da praga de Querechá e a proteção de Candiaru eram constantemente ativadas. Ring. Foi detectada uma substância nociva. A cura começa com o efeito do buff desintoxicação. 3, 2, 1. A desintoxicação está completa. Efeito colateral. Músculo danificado. Desaparece. Inicialmente, os efeitos colaterais fatais do veneno de casaca foram completamente purificados. Ring. Efeito víbora blindada casaca. O dano físico é reduzido em 20%. Agora, apenas o efeito positivo sem efeitos colaterais foi deixado intacto, aumentando a defesa de Surro. Além disso, recentemente, a habilidade de força de Surro aumentou sua defesa para mais 100%, de modo que, quando combinada, ele tinha uma defesa impressionante de mais 120%. A esse nível, Surro havia se tornado um tanque que nunca seria superado em termos de poder em lugar algum. Mais do que isso, o que Surro mais gostava era o fato de poder usar o veneno de casaca para atacar. Desvantagem: veneno da casaca. Um veneno que danifica os músculos do alvo envenenado, reduzindo sua força em -35. Músculos danificados significam literalmente que a força e a velocidade do oponente são enfraquecidas simultaneamente. Era como obter um nível de desvantagem muito mais forte do que o veneno da paralisia, que simplesmente reduzia a velocidade de movimento do oponente. Acho que isso pode ser útil. Surro imediatamente chamou Quay. Quay. Sim, mestre. De agora em diante, aplique o veneno de casaca em todos os seus ataques e lute. Muito bem. Swoosh. Com esse comando, desvantagem, veneno de casaca, se infiltrou na ponta da lança de Quay. Assim como eu fiz hoje, seria mais eficaz se eu primeiro disparasse Quay como uma flecha e enfraquecesse o oponente com o veneno de casaca antes de começar a batalha. Eventualmente, a maioria das bestas será eliminada apenas por Quay. Eu ganhei uma habilidade muito boa. Surro acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Enquanto Surro verificava a recompensa, o pós-processamento do incidente de Eldiro também estava ocorrendo sem problemas. Depois de aniquilar os monstros, a área do pântano diminuiu gradualmente e desapareceu. A partir do momento em que a segurança foi garantida, os jornalistas correram para lá e começaram a relatar a situação para a mídia. Sempre cabia à Associação de Caçadores lidar com uma situação tão agitada. Eu sou o repórter Oh Seo-kun, do Caçador Diário. Que tipo de habilidade de caçador era aquela flecha preta que de repente voou do céu? Aquelas duas flechas realmente mataram o chefão e resolveram toda a situação. Espere um pouco. Só uma pergunta, por favor. O líder da equipe, Han Jae-hyuk, foi cercado pelos microfones de vários repórteres. Este não é o momento para eu ficar assim. Os repórteres o bloquearam logo quando ele tinha que perseguir Thomas Andre, que havia desaparecido de repente. Mas isso não significava que ele poderia fingir que não sabia o que estava acontecendo e ir embora. Os caçadores da associação mais próximos de Eldiro eram eles mesmos, e era tarefa da associação fazer o pós-processamento. Felizmente, a situação foi rapidamente suprimida, e houveram poucas baixas, então a tarefa mais urgente agora era distribuir os corpos dos demônios uniformemente. Eu peguei essa fera! Que bobagem! As feridas da minha habilidade são claramente visíveis aqui. Na verdade, esse é o momento mais irritante. O líder da equipe, Han Jae-hyuk, sentiu sua cabeça latejar ao ver os caçadores discutindo sobre os corpos das feras e afirmando que eram deles. Nenhum deles tocou nos demônios mortos pelas duas flechas pretas que voaram no meio. O primeiro tiro voou como um raio e matou o chefão, e a segunda flecha explodiu todo o pântano como um canhão. A segunda tudo bem, o problema está na primeira. Como eu havia visto vários caçadores com arcos enquanto trabalhava para a associação, eu entendia o significado da primeira flecha melhor do que qualquer outra pessoa. Outros caçadores deviam saber o significado. Portanto, não ousariam reivindicar a posse da flecha. Ele se virou para a direção onde estava o chefe
e a atingiu, como se a flecha tivesse olhos. Eu teria entendido se fosse um míssil teleguiado. Era mais um método de confirmar primeiro e depois persegui-la até atingir o alvo. Mas voar em um arco parabólico do céu distante, girando como um trovão e um relâmpago para caçar a fera mais forte. Quem diabos é o arqueiro com essa habilidade? É uma habilidade que eu nunca vi antes. No entanto, todas essas perguntas foram resolvidas mais cedo do que o esperado. De repente, o melhor arqueiro da Coreia, Lim Tae-gyu, apareceu por perto. Oh, Lim Tae-gyu, líder da Guilda Reaper. Ah, de alguma forma pensei que outra pessoa tivesse atirado a flecha. Como esperado, o único arqueiro com essa habilidade é Lim Tae-gyu. O quê? Espere! Por que você está aqui? Lim Tae-gyu não pôde deixar de se assustar quando viu os repórteres de repente correndo em sua direção. Como esperado de Lim Tae-gyu. Não foi o caçador Lim Tae-gyu que atirou a flecha há pouco? Lim Tae-gyu, por favor, diga alguma coisa. Ouvi dizer que você generosamente pagou uma indenização às famílias enlutadas do caso de Lee Min-seong. Espere, uma pergunta, por favor. Até mesmo o melhor caçador de classe S do mundo não pôde deixar de ficar intrigado com aquela situação. Ele virou a cabeça para procurar Surro. Então, de repente, seus olhos encontraram Surro, que estava em um canto distante onde ninguém podia vê-lo, e calmamente o observava sofrer. Ah, aquele desgraçado realmente! Surro simplesmente sorriu calorosamente e acenou com a cabeça para Lim Tae-gyu. Era como se ele estivesse pedindo ao mais velho que limpasse sua bagunça. O quê? Não quer se expor, é? Essas crianças de hoje em dia. Por outro lado, ele entendia. O simples fato de chamar a atenção da mídia para esse incidente não significava que o valor de mercado aumentaria. Na verdade, haveria apenas um grande número de coisas inconvenientes para se lidar depois. No final, o valor de mercado de um caçador poderia aumentar por si só, mesmo sem ninguém saber disso. Se não fosse com o objetivo de conseguir um emprego em uma grande guilda, era uma estrutura simples para ganhar tanto dinheiro quanto caçar monstros por conta própria. Ou melhorar a reputação de sua marca e criar sua própria guilda. Espera, parou. Lim Tae-gyu percebeu algo na expressão de Surro quando ele olhou para ele naquele momento. Ele fez isso por mim? Olhando para a situação agora, parecia que foi ele quem havia feito tudo isso. Estava claro que era uma oportunidade de restaurar a imagem da Guilda Reaper que havia caído no poço. Também para tornar amplamente conhecido pela mídia que, embora a Guilda Reaper estivesse sendo criticada, o líder da guilda, Lim Tae-gyu, ainda era forte. Mas por quê? Por que está fazendo isso por mim? Naquele momento, uma voz chegou aos ouvidos de Lim Tae-gyu. Com isso, minha dívida foi quitada. Ao ouvir aquela voz horrivelmente familiar, Lim Tae-gyu tremeu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele rapidamente virou a cabeça para olhar ao redor, mas o dono da voz não estava em lugar algum. Mas ele tinha certeza. Não pode ser! Não. Como ele poderia não saber? Era a voz de Lee Min-seong, seu amigo que fez desmoronar a Guilda Reaper. Onde você está? Ao ver Lim Tae-gyu gritar de repente, os repórteres ao seu redor mostraram uma reação de perplexidade. Onde você está? Mas ele não sabia. Seu antigo amigo Lee Min-seong não estava mais neste mundo. Havia apenas Kwe, que havia renascido como um soldado das sombras. Kwe, que ainda estava olhando para o rosto de seu velho amigo, enquanto se misturava às sombras de inúmeros repórteres, falou novamente. No entanto, não foi como um pedido de desculpas, dizendo que estava arrependido. Em primeiro lugar, Kwe não tinha intenção de pedir desculpas a ele. Portanto, isso é apenas fazer o que precisa ser feito. Há um cofre secreto escondido na Guilda Reaper. É um fundo de reserva acumulado pelo falecido Lee Min-seong. De qualquer forma, como o dinheiro é propriedade da guilda, ninguém além do líder da guilda poderá retirá-lo. Se você souber a localização e a senha da conta. Lim Tae-gyu ficou surpreso quando ouviu isso de repente. Kwe compartilhou silenciosamente com Lim Tae-gyu a senha secreta da conta. Ele a repetiu várias vezes, até que Lim Tae-gyu conseguisse memorizá-la. Obrigado, mestre. Pronto? Sim, não me arrependo mais.
Beru grunhiu ao ver Quay abaixar a cabeça educadamente depois de voltar para Surro. Você é realmente ingrato. Dar essa quantia de dinheiro para um amigo sem pensar em dar para o jovem mestre. Tentei fazer isso no início. Mas e se for legalmente impossível? Essa conta é uma conta que só pode ser acessada pelo líder da guilda ou pelo vice-líder da guilda. Quay, que deu essa desculpa, olhou para Surro com uma expressão um pouco envergonhada. Era dinheiro que desapareceria no ar, sem que ninguém percebesse, ao mesmo tempo que a morte de Li Minseong, se ele não o fizesse de qualquer maneira. Agora, a guilda da qual ele tirou esse dinheiro poderia extinguir aquele incêndio urgente. Acho que isso é suficiente. Ele sentiu que agora poderia descartar o nome de Li Minseong, com verdadeira paz de espírito. Você se saiu bem. Ao ver a expressão aliviada de Quay, Surro assentiu também. Assovio. Quay e Beru voltaram para a sombra de Surro. Naquele momento, Thomas Andre caminhou penosamente em direção a Surro de longe. Thomas, assim como Lin Tae-gyu, parecia ter sido finalmente liberado depois de lidar com repórteres irritantes. Então, você está pronto agora? Diante da pergunta repentina de Thomas Andre, Surro deu de ombros e acenou com a cabeça. Sim. Como se ele realmente tivesse gostado dessa resposta, o canto da boca de Thomas Andre se levantou. A partida é amanhã de manhã. Thomas Andre deixou essa palavra e imediatamente se virou, e voltou para onde Laura estava. Uma luz de determinação apareceu nos olhos de Surro quando ele olhou para as costas enormes de Thomas. Amanhã. Finalmente era amanhã. Encontraria sua mãe desaparecida. Para a Dungeon Glacier. Então, Surro. Liberando-se dos repórteres, Lin Tae-gyu se aproximou de Surro e começou a falar com ele. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Sim? Na Dungeon Glacier. Você é o único que vai entrar? Ou seus colegas irão com você? Colegas? Sim, aqueles que querem formar uma guilda com você. Surro fez uma expressão intrigada com a pergunta repentina. Depois pensou profundamente por um momento. É claro que Ezio faria o mesmo, mas o caso de Do-kyun era um pouco ambicioso. Ele estava vivendo na sombra de Surro desde que treinara com Amut nos últimos tempos. Se Surro entrasse na Dungeon Glacier, Lim Do-kyun, que estava na sombra, também estaria lá. Vamos provavelmente entrar juntos. Tudo bem. Entendo. Bem, Thomas Andre irá com você, então tudo ficará bem. Lin Tae-gyu, que estava murmurando para si mesmo com uma expressão preocupada, coçou a cabeça e assentiu. Bem, faça uma boa viagem. Se seus colegas estiverem em perigo, proteja-os bem. Isso mesmo. Sentindo uma estranha sensação de déjà-vu, os olhos de Surro se arregalaram como se fossem dois discos. O rosto de outra pessoa estava sobreposto ao rosto envergonhado de Lin Tae-gyu. Espere. Não pode ser. Senhor, você está... Surro estava prestes a perguntar algo. Depois de cortar as palavras pela metade, Lin Tae-gyu falou primeiro. E eu acabei de receber um dinheiro que não esperava. Tenho um arco que eu originalmente iria vender para arrecadar algum dinheiro. Vou emprestá-lo para você, então use-o na Dungeon Glacier e devolva-o. Um arco?